Olá pessoal, inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor. O Santa Cruz jogou contra o Veracruz hoje no Arruda e venceu de virada por 2-1, com gols de Rafael Furtado e João Cardoso, dando a vitória ao Santa Cruz. Apesar da vitória, o time do Santa Cruz não jogou um bom futebol. Nós temos a entrevista com o técnico Leston Júnior. Primeira pergunta vem do Iranildo Silva, da Rádio Clube, dizendo que no jogo contra o Retrô, o primeiro tempo, o Santa perdia por 3-0. E perguntar para você sobre o pensamento de por que voltou para a etapa final com a mesma escalação, você respondeu que o resultado não passava pela escalação. E hoje, jogando futebol burocrático, a vitória veio do banco de reservas e valeu os 3 pontos, mesmo não jogando bom futebol. Qual a sua análise desse jogo? Bom, boa noite. Primeiro, na semana passada eu me reportei ao torcedor, né, após o jogo, após a derrota, e hoje novamente eu gostaria de fazer só para mostrar ao torcedor e falar ao torcedor que em momento algum nós acreditamos ou entendemos que nós teremos um ano com facilidades, né? O clube vive um momento muito delicado, muito complicado, vindo de uma temporada passada muito ruim, e as dificuldades são inúmeras, mas a gente não vai esmorecer, né? A gente vai continuar duro, firme, trabalhando todos os dias para tentar conseguir atingir a missão, vamos dizer assim, né, de tentar contribuir de alguma forma para recolocar o clube no trilho esportivamente falando, né? Então, eu acho que é importante essa comunicação com o torcedor, né, para que o torcedor entenda verdadeiramente, e aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de reclamação, eu estou aqui apenas constatando fatos, que nós temos inúmeras dificuldades, e mesmo assim nós vamos continuar trabalhando muito duro para que a gente possa vencer as dificuldades numa temporada tão importante do clube, tão delicada, uma vez que ela traz muita sequela da temporada passada. Em relação à pergunta, ela é mais, primeiro aí, uma opinião, né? A questão do jogo ser burocrático ou não é uma opinião sua, que eu respeito. Naquele momento não passava por uma substituição, hoje sim, né? Porque hoje nós não conseguimos ser agressivos no primeiro tempo, e um jogador que nós temos de maior capacidade de agressividade é o Matheus Anderson, que nós não tínhamos à disposição no jogo passado, e hoje eu tinha ele para parte do jogo, talvez 35 minutos, era o que a gente previa, e eu acabei tendo que antecipar essa entrada porque eu precisava gerar agressividade, né? E acredito que ela aconteceu no segundo tempo, né? E fez com que a gente tivesse um volume mais forte ofensivo, e obviamente que a gente se expusesse, ia se expor um pouco mais, e acabou isso gerando 2 ou 3 contra-ataques agudos da equipe do Veracruz, mas naquele momento não tinha nada que a gente pudesse fazer diferente daquilo. Nós precisávamos agredir, e ficamos expostos ali, mas o grupo teve mais uma vez assim, um equilíbrio emocional muito forte para conseguir sair atrás do placar, vindo de uma derrota que doeu muito no jogo passado, conseguiu superar as adversidades e conseguiu uma vitória importante que a gente tinha conversado antes do jogo. Hoje era fundamental vencer. De que forma? Só o jogo poderia dizer a forma que iria acontecer, mas a gente tinha que vencer, e eu parabenizo o grupo pela entrega, pelos valores inegociáveis: comprometimento, dedicação e respeito à instituição. Segunda pergunta do Ricardo Luiz, da Rádio CBN. Boa noite, Leston. Hoje você não pode contar com Gilberto, volante que praticamente inicia toda a jogada de ataque, seja pelo meio ou explorando as laterais, principalmente no primeiro tempo. Faltou alguém para fazer essa função, para a bola chegar mais amaciada para os meios? Não acredito que não, porque o primeiro tempo a bola chegou muito nos nossos meias. O problema é que nós não conseguimos fazer com que essa bola que chegava na intermediária ofensiva do Veracruz se tornasse uma jogada agressiva, se tornasse uma jogada vertical, se tornasse uma jogada de profundidade, né? E no intervalo nós acabamos, além da troca, acabamos estimulando para que isso acontecesse mais. Era importante a gente levar a bola na lateral da área do Veracruz para que a gente afundasse a defesa do Veracruz e a partir dali tivesse preenchimento de área. E nós acabamos tendo isso no segundo tempo, né? Mas em função da agressividade, né? Não passava pela construção inicial. A construção inicial ela acontecia, só que na intermediária ofensiva a gente estava tendo dificuldade para transformar isso em agressividade.
Terceira pergunta do Ricardo Bezerra, da Folha de Pernambuco. Boa noite, Lester. Parabéns pela vitória. Santa Cruz voltou no intervalo melhor ofensivamente, criando mais oportunidades para abrir o placar. O que foi discutido dentro do vestiário com os atletas que acabou surtindo esse efeito? Como eu disse anteriormente, né? Primeiro, a troca, a entrada de um jogador que tem essa característica de agredir, de atacar espaço, de ir para o enfrentamento com o defensor do adversário, né? Então, a simples troca faria com que a gente tivesse um pouco mais de agressividade, e na sequência também as outras trocas que aconteceram, elas foram sempre jogando para frente, sempre colocando jogadores com características de enfrentamento, João Cardoso, João Henrique, que são jogadores que atacam o espaço, jogadores com mais mobilidade, né? E a gente tinha pedido, obviamente, no intervalo, que a gente explorasse mais essa bola, e ela acabou acontecendo, né? No momento que a gente estava melhorando nesses aspectos, a gente acabou ficando muito exposto, tomamos o gol do contra-ataque, que, repito, nós não tínhamos outra alternativa a não ser essa, né? Mas a gente teve equilíbrio, teve força mental suficiente para conseguir se reequilibrar no jogo e buscar a virada no último momento do jogo ali. Pergunta agora do Edson Júnior, da Rádio Hits FM. Lester, parabéns pela vitória. Gostaria que você falasse sobre o garoto Guedes, que recebeu a oportunidade na partida de hoje. Eu particularmente não gosto, né, de estar individualizando a análise, porque quando você vence as análises individuais, elas acabam gerando, às vezes, muitas expectativas, e às vezes quando você perde, você individualizar também um comentário, você acaba criando vilão em função, às vezes, de uma análise individual, né? Mas é um garoto que tem potencial, um garoto que está treinando, está se dedicando. Ele se apresentou no início da pré-temporada em dezembro. Nós não permitimos, entre aspas, que ele fosse para a Copa São Paulo, para que ele pudesse fazer a base da pré-temporada toda com a gente, né? Mais ou menos o que aconteceu com o Elias Carioca em 2019, quando nós também solicitamos, né, para que ele não fosse para a Copa São Paulo, para que ele fizesse todo o processo aqui de pré-temporada, né? E a gente sabia que um dia ia precisar e um dia ia oportunizar, e ele foi bem, assim, naquilo que foi solicitado, né? E a gente vai continuar estimulando para que não só ele, mas todos aqueles atletas que estão no elenco à disposição possam se preparar para que no momento que forem solicitados estejam em condição de ajudar. Pergunta agora do Antônio Gabriel, da Rádio Jornal. Lester, um abraço, parabéns pela vitória. Em todos os jogos que participou, saiu do banco de reservas e ainda assim já tem 4 gols na temporada. A torcida, inclusive, já o pede como titular das redes sociais. Sei que você evita individualizar análise, mas é inevitável perguntar: qual a importância de Rafael Furtado hoje no Santa Cruz? Ele tem uma importância grande, assim como todos os atletas do elenco, né? A gente aqui evidencia muito mais característica, porque é importante, né? E quando nós o trouxemos foi exatamente acreditando nessa característica. Um jogador muito vigoroso, um jogador que tem muita força, que tem muito ímpeto de gol, né? E é muito jovem. Às vezes as pessoas não se atentaram um pouco para isso. É um jovem de 22 anos que tem assim uma linha de crescimento muito grande, né? Mas é um jogador importante, assim como todo o elenco. Pergunta agora para a gente finalizar do Gereilton Souza, ainda sobre o Rafael Furtado. Com a entrada dele no jogo, o ataque teve mais mobilidade e, consequentemente, ficou mais efetivo. Dá para pensar nele sendo titular? Todos os atletas que estão aqui à disposição, é possível que sejam titulares, né? A gente procura trabalhar muito baseado na meritocracia, e essa análise ela não pode ser voltada só nos 90 minutos do jogo, né? Até porque, teoricamente, a gente joga uma vez por semana, 90 minutos, e treina 14 horas. Então eu não posso desassociar o treino dessa análise. Então a meritocracia para mim é isso, é você fazer a junção de treino e jogo, e em cima disso escolher aqueles 11 que a gente entende que para a estratégia de determinado jogo é a melhor opção. Mas não só ele, como todos os atletas que estão aqui estão em condição de ser titular, né, desde que a gente entenda dentro dessa análise que é o momento.